Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a professora Dolores Galindo, atualmente faço parte do quadro da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e estive de 2008 a 2021 no quadro da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é com muita alegria e no sentido de continuidade das reflexões, lutas e celebrações que estou aqui representando, então, a comissão de organização desta noite, né, que é composta pelas professoras Dailza Araújo, Universidade Federal da Bahia, Larissa Pelúcio, Ana Uziel, Carla Bessa e Marcela Amaral, que trabalhou muito, mas por motivos de saúde não pôde estar conosco hoje. Esta é uma noite dedicada ao lançamento da rede Caleidoscópio, Rede Nacional de Estudos e Pesquisas Feministas, Transfeministas, Antirracistas, Transdisciplinares e Decoloniais. Como abertura, então, dos nossos trabalhos, chamamos um clipe da performance gentilmente cedida pela artista Suelen Kalunga, intitulada Eu Sou o Arquivo. Suelen Kalunga é artista visual e pesquisadora em arte e cultura. Seus interesses giram em torno da transferência de conhecimento, investigações da herança cultural preta e relações entre arquivo, conhecimento, memória e contra-etnografia. Any collection better portrays the collector than the history of the objects transformed into a collection. Agu Laroye. Laroye. Abre os caminhos, Exu. Agu. Vence as demandas, Ogum. Agu. Traz a justiça, Xangô, Caô cabeçilho. Agu. Odé coromodé. Traz abundância, Odé. Agu. Eu invoco a força das Iabás. Ora e Oxum. Agu. Eparrei Nhansan. Agu. Odoia Iemanjá. Agu. Saluba Nanamborocô. Yayalodê. Agu babá. Obaluaie. Atotô babá. Epa babá. Agu Oxalá. Dá-nos paz, Oxalá.
Traz a paz, Oxalá. Traz a paz, Oxalá. Traz a paz, Oxalá. Voltamos, então, a agradecer à artista e pesquisadora Suelen Kalonga pela sessão do clipe da sua performance. E agradecemos também à equipe do Cine Pagou pelo clipe onde tudo começou, que não poderemos exibir nesse momento e que também tentaremos exibir ao final, e que congrega um pouco das nossas reuniões que nos trouxeram até esse momento. Agradeço a presença da Regina Facchini, representando a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. Agradeço também a Valdeia Araújo, representando aqui a ANPU, Associação Nacional de História. Passamos, então, à mesa de abertura da nossa noite de hoje. Chamo, então, para essa mesa de abertura, inicialmente, a professora Joana Maria Pedro, que representa 3 núcleos, IEG, NEIM e PAGU, ao passo que também justifica a ausência de Maíra Kubik. Não. Ao passo que não justifico porque ela está aqui. Hoje está uma noite de acontecimentos. Passo a palavra à professora Joana e, em seguida, chamarei cada membro da mesa. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui comigo neste lançamento e também as pessoas que, neste momento, estão assistindo pelo YouTube. Eu sou Joana Maria Pedro, como já foi dito, pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero na UFES, e eu gostaria de, em poucos minutos, contar que foi o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, na pessoa de Maíra Kubik, e depois também de Silvia Lúcia Ferreira, da PAGU, e ainda, aliás, Silvia Lúcia Ferreira, também do NEIM, e ainda o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, na pessoa de Carla Bessa, que entraram em contato comigo, ou melhor dizendo, com o NEIM, aliás, com o IEG, sexta-feira hoje, com o IEG, para, juntas, fazermos uma proposta de rede de núcleos. Para mim, isso aconteceu em março de 2021. Começamos a fazer reuniões e a preparar a primeira chamada, que aconteceu em 21 de maio de 2021. Para aquele evento, contamos com pessoal e com recursos das nossas próprias instituições. E antes de prosseguir essa narrativa, eu queria chamar a Maíra Kubik para falar sobre a diversidade de núcleos que apareceram nesse dia 21 de maio de 2021. Obrigada, Joana. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu consegui, Dolores, entrar hoje para estar aqui nessa roda tão poderosa, nesse lançamento da nossa rede, o relançamento, né, e proposição da rede. Bom, só para passar alguns dados do encontro, a gente teve um total de 121 fichas de inscrição do encontro de núcleos. Nós tivemos participação de 57 cidades, de 23 estados do Brasil. Nós só não tivemos participação de Rondônia, Roraima, Amapá e Sergipe, que esperamos que agora, com o lançamento da rede, a gente consiga incorporar. E nesse encontro, uma coisa que foi muito fantástica é que nós conseguimos trazer núcleos antigos, que nem o NEIM, que eu faço parte, que hoje é o mais antigo em funcionamento do Brasil, vai fazer 40 anos, começou as suas comemorações de 40 anos, e núcleos que têm 1 a 3 anos, de 4 a 9 anos, na verdade, esses eram a maioria dos núcleos, mostrando o quanto a gente tem aí
um espraiamento dos estudos de gênero, diversidade, sexualidade, antirracismo, decolonial. Então, foi um encontro muito plural, e desse encontro surgiu a rede após um extenso dia de debate, de análise de conjunturas, e foi uma decisão coletiva de todos os núcleos presentes. Devolvo a palavra aqui à Joana. Então, dando continuidade à minha narrativa, nesse primeiro encontro de maio de 2021, tiramos vários nomes que representavam regiões e perspectivas e temáticas diversas que permitiam pensar o que queríamos construir de forma interseccional. Passamos a etapa de organizar o que nós queríamos, usando como base muito do que tinha sido discutido, então, nesse primeiro encontro. Passamos a chamar as pessoas indicadas, porque cada grupo indicou pessoas, de conselheiras. E, com elas, formamos GTs. Em 17 de agosto de 2021, pela manhã, com 20 pessoas presentes, fizemos a primeira reunião com as conselheiras e, nesta, foram levantadas várias propostas de como pensávamos que a rede deveria se organizar. Além disso, criamos GTs para que estes se organizassem em torno de temáticas. Foram propostos um GT executivo, de comunicação, nome, escopo, infraestrutura, acervo, estratégias acadêmicas, pesquisa e relações internacionais. Combinamos de retornar para a reunião com resultados em outubro. Cada GT iria se reunir. Mas cada uma de nós enfrentou nesse período as dificuldades acadêmicas e de saúde, com a Covid fazendo vítimas e estragos em várias famílias. A segunda reunião do Conselho foi somente, então, em 16 de novembro de 2021. Nessa reunião, começamos a discutir o nome e escopo. E foi assim que resolvemos sobre alguns objetivos da rede e o nome dela. Rede Nacional de Estudos e Pesquisas Feministas, Transfeministas, Antirracista, Interdisciplinar e Decolonial. Vimos, então, que precisaríamos de um nome fantasia. A gente chamava de apelido. A proposta trazida pelo GT foi Alecrim. Mas não havia consenso. E foi enviada, então, uma consulta para todas as pessoas que estiveram presentes naquela primeira reunião. Portanto, não só as conselheiras. E a terceira reunião foi em 20 de dezembro, onde foi apresentado o resultado da consulta, e o nome aprovado foi, então, a Caleidoscópio. O nome completo se manteve. Nessa reunião, definimos escopo e vários objetivos. A quarta reunião foi realizada já em 2022, em 20 de janeiro. Concluímos os objetivos e na quinta reunião de março, 17 de março de 2022, discutimos identidade visual e avançamos na organização da infraestrutura, do acervo. E já na sexta reunião, em 11 de abril, discutimos o lançamento da rede, as formas de divulgação. O GT de comunicação trouxe várias propostas e definimos o dia, hoje, 13 de maio, como data de lançamento. Está tudo pronto? Ainda não. Mas o que falta, podemos ir construindo juntas. Lembro que os eixos que norteiam a nossa rede, em termos de estudos e pesquisas, é feminismo, transfeminismo, antirracismo, transdisciplinar, decolonial, anticapitalista. Antes de concluir, quero lembrar que estamos
seguindo um legado. Nós não estamos sozinhos. Temos um caminho longo que já foi percorrido. Há um legado que nós damos prosseguimento. Quantas pessoas já se organizaram, quantas pessoas já discutiram aquilo que estamos construindo em forma de conhecimento. É o caso da Redefem, Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas, sobre o qual Marlise vai falar daqui a pouco. Esta tem nos servido de guia. Recordo que esta tem sido a trajetória, então, de tanta gente, não só na academia, nas ruas, nas instituições, em diferentes lugares, todas se identificando com o feminismo. Atuam em movimentos sociais, mas também em outros espaços institucionais. Lembro que nas universidades criamos núcleos, laboratórios, centros de pesquisa, institutos, e com isso legitimamos os estudos e pesquisas sobre mulheres, relações de gênero, masculinidades, feminilidades, sexualidades, antirracismo, anticapitalismo, decoloniais, numa abordagem interdisciplinar. Sim, é verdade. Muitos colegas ainda nos tratam com desconfiança. E a atual onda conservadora tenta criminalizar o que pesquisamos e o que ensinamos. Mas temos conhecimento acumulado, queremos que com essa rede ampliar os apoios, divulgar o que pesquisamos, e com um grande espírito de solidariedade, queremos estar nas ruas e na academia. E mais, com o espírito de solidariedade feminista, incluir sempre. Afinal, a palavra de ordem é: uma sobe e puxa a outra. E eu passo a palavra de volta para a Dolores. Muito obrigada, professora Joana, pela fala. Algo que eu não fiz durante a apresentação da performance da Suelen Calunga, não é? Eu peço licença aos mais velhos e às mais velhas, e agora eu chamo, então, para a mesa a professora Ângela Figueiredo, da Universidade do Recôncavo Baiano, para abordar o eixo antirracista e decolonial da nossa rede. Professora Ângela. Considerando as questões de fuso horário, eu passo a palavra, então, à professora Jaqueline Gomes de Jesus, IFRJ Fiocruz, para falar do eixo transfeminista da nossa rede. Obrigada, querida Tina. Estamos aí lutando, gente, com as conexões. Conexões virtuais não são tão automáticas quando se divulgam, mas estamos aqui, nos encontrando mais uma vez. E logo, logo, espero que presencialmente também. Não é à toa, né, queridas companheiras, principalmente as companheiras, todas as pessoas aqui, vou estar todas no feminino, porque somos todas pessoas, né, Joana? E agradecer, né, porque vocês que nos ouvem, que nos acompanham, estão sendo disponíveis nesse 13 de maio, Dia dos Pretos Velhos, um dia de memória da luta abolicionista, ressignificar. Eu tomo o 13 de maio como uma data para que a gente ressignifique o que tem sido dito sobre as lutas pela liberdade no Brasil e a memória de quem fez ser possível, mesmo que tardiamente, essa data. E também estamos nós aqui, mesmo que tardiamente, né, nós estamos aqui em rede, as feministas, talvez quem veja a gente no futuro estranho, a gente ter dividido assim, né, feminista, transfeminista, antirracista, decolonial, transdisciplinar, mas eu acho que neste momento, para quem está vendo a gente no futuro, ou quem está vendo agora e não entenda, é importante marcar esses lugares.
para falar dessa caminhada. Eu tenho que, para falar do eixo transfeminista, muito brevemente, lembrar da minha orientadora de doutorado, que me permitiu chegar aqui, a professora Ana Lúcia Galink, minha querida amiga, adorada orientadora, que lá na Universidade de Brasília pesquisava gênero, já quando outros colegas professores lá do Instituto de Psicologia achavam que era o suficiente só marcar no formulário de informações que a pessoa era do sexo masculino e feminino e que, portanto, isso explicava gênero. Então, a minha querida amada Ana Lúcia sempre lutou contra isso, foi a minha orientadora, e a gente discutia muito sobre as questões também da transgeneridade. Foi enquanto eu estava como orientanda dela que eu comecei a minha transição, que eu me assumi publicamente como uma mulher trans, e eu estava ainda no período gerindo o sistema de cotas da UNB, fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negros da UNB, então foi bastante instigante ter essa referência acadêmica e pessoal, que era uma pesquisadora de gênero, e nesse momento que me reconhecia no campo como uma mulher trans, uma travesti, que também era pesquisadora, ou era uma pesquisadora trans? Ou eram as duas? Ainda continuam as duas. Essa trajetória me trouxe várias experiências de diálogos com como os corpos trans, as corpas trans, como as pessoas trans têm sido tratadas na nossa pesquisa. Eu digo nossa, no sentido da pesquisa acadêmica em geral, porque comumente mulheres como eu, travestis, homens, trans, pessoas não binárias têm sido tratadas sempre como objeto do conhecimento. Ângela vai abordar muito a experiência que nós também, como população negra, temos historicamente no Brasil, a partir da herança eurocêntrica nesse sentido, e estamos na subversão. Quando eu faço conexão com a ação afirmativa, com a experiência com as cotas, sobre isso também é uma ação afirmativa nós formarmos essa rede. Fortalecer um coletivo. Quando eu me encontro aqui com vocês enquanto Odara, e Odara eu escolhi o nome, é um grupo muito recente comparado com das nossas companheiras aqui queridas, que têm articulado há décadas esses temas, além das que eu já citei, Marlise, Larissa, Regina, Maíra, tantas que têm trabalhado, é um grupo recente, nós temos 4 anos, 6 anos, é tão recente que 4, eu sei que é muito pouco comparado às décadas de experiência. Mas ele vem desse fruto, Carla? Desse fruto de diálogos, reflexões e de nossos corpos não apenas serem aqueles pesquisados, como é a experiência comum desde fim do século XIX, quando os pesquisadores da Faculdade de Medicina de São Paulo, eu vi livros no acervo Bajubá que eles publicaram, eles pegavam corpos trans, tiravam foto corpos nus de mulheres trans, na época travestis, e exibiam no livro como um estudo sobre aqueles animais, aqueles humanos estranhos que mereciam ser expostos. Então, a gente evoluiu no sentido de dizer que nós agora estamos pesquisando, e não só sobre nós, mas também sobre a cisgeneridade, sobre o lugar de privilégio no campo das identidades de gênero. Então, é sobre isso, como é importante a rede, também falando como presidenta da ABET, da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, tem 21 anos, que depois dessa caminhada, a gente se encontra em coletiva, se encontra em terreiro, eu sou mulher de axé, numa sexta-feira, 13, não é à toa que é uma sexta-feira 13, 13 é o número da sorte, da grande transformação, inclusive no tarô, da grande transformação, que a gente, com esse feitiço que a gente está fazendo aqui, a gente transforme os feitiços que nos colocaram e siga fazendo a transformação baseada em evidências, em pesquisa, mas, acima de tudo, em intervenções que, se a gente não vai conseguir mudar o mundo, pelo menos que a gente consiga mudar algumas cabeças e, espero, corações. Obrigada, gente. Estamos juntas. Muito obrigada, professora Jaqueline. Passo a palavra, então, à professora Carla Bessa, Pagu, Unicamp, que abordará o eixo transdisciplinaridade.
Boa noite a todas, todos que estão aqui conosco nessa mesa, que estão aí no YouTube acompanhando esse esperado lançamento da nossa rede nacional. Eu fiquei encarregada de falar desse nosso eixo da transdisciplinaridade e vou tentar ser breve, porque a gente quer mesmo ouvir todo mundo e saber como é que essa rede vai funcionar, enfim, chegar nos finalmente, afinal de contas, como é que a gente faz parte dessa rede, enfim, né? Então eu vou falar rapidamente, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu gostaria de dedicar essa minha breve fala a Beatriz Nascimento, justamente pegando um pouco esse gancho da Jaqueline, de ressignificação dessa data de hoje, do 13 de maio. A Beatriz Nascimento, uma historiadora que tem uma contribuição intelectual fundamental, que fez um estudo sobre as formações dos quilombos no Brasil. Então, assim, viva Beatriz Nascimento, além do filme Ori, né, que ela nos deu assim esse maravilhoso presente. Bom, e é com esse espírito, né, de ressignificação do 13 de maio, dessas lutas todas, que eu penso que quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente está falando de transcender campos disciplinares, e a gente está falando, então, de repensar as epistemologias com as quais nós vamos lidar para problematizar as questões de gênero, as questões da racialização dos corpos, das desigualdades e inequidades que ainda permanecem, e especialmente no Brasil atualmente. Então, assim, a gente colocou como um dos objetivos da rede, é o quarto objetivo da rede, que é propor debates sobre a necessidade de criação da área de estudos feministas e de gênero na grande área interdisciplinar Câmara 2, na coordenação de aperfeiçoamento de ensino superior CAPES, para avaliação e acompanhamento de programas de pós-graduação. Então, assim, nós ainda vamos fazer muitos debates, a rede vai ser um espaço para isso, então, se você está aí nos ouvindo e ainda não faz parte da rede, hoje a gente já vai daqui a pouquinho colocar no chat os formulários de inscrições individuais e dos grupos dos quais vocês fazem parte, e a partir disso também é possível vocês mandarem sugestões, a gente vai também divulgar o e-mail da rede, para que a gente consiga fazer esses debates que estão colocados aí, né? Então a gente tem essa função, porque a gente sabe que foi um ponto de partida, foi uma das coisas discutidas no primeiro encontro, que a gente precisava promover, né, esse encontro transdisciplinar e, fundamentalmente, promover o encontro transdisciplinar, porque, gente, não é que a gente não vá incentivar o apoio dos GTs nas associações que têm a ver com os nossos campos disciplinares, por exemplo, a AMPU está aqui hoje, a ABA está aqui hoje, justamente esses apoios, essas discussões com essas redes são fundamentais, incluindo por quê? Porque se, por exemplo, a ABA, a ANPOX, a Associação Brasileira da área de educação e várias outras associações já têm um longo histórico de GTs que estão discutindo, né, questões raciais, questões de tudo. Eu estou ouvindo um eco aqui, gente. Parou. Então, se a gente tem essas associações que já tem uns 20 anos, 30 anos de intenso debate, tem outras que estão formando os primeiros GTs agora. E essa troca transdisciplinar é fundamental para que a gente também não fique nesse eterno reinventar a roda, né? E a gente tem percebido que muitas áreas que estão se aproximando dos debates de feminismo, transfeminismo, gênero e as questões raciais, às vezes partem como se não houvesse um histórico. Na medida em que a gente propicia espaço e campo aberto para o diálogo transdisciplinar, a gente pode provocar mais trocas. E isso acho que contribui e fomenta o desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é bem a palavra, né? Mas enriquece a nossa área, fortalece a nossa área de estudos. Eu acho que a gente precisa, então, criar formas institucionais
de fortalecimento da nossa área de estudo no país, sobretudo nesse momento, né, de ataques antifeministas, antigênero e de enfraquecimento das instituições de ensino e pesquisa como um todo. Então é isso, obrigada, e fiquem atentas aí ao chat, que a gente vai divulgar aí os instrumentos que a gente criou na rede para começar o nosso processo de comunicação. É isso, obrigada. Obrigada, Dolores. Muito obrigada, professora Carla, que trouxe aqui os objetivos da rede e, de certa maneira, também uma agenda, né, que foi colocada aí ao longo dessas diversas reuniões que culminaram no lançamento da rede hoje. Eu passo, então, a palavra à professora Ângela Figueiredo, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que abordará o eixo antirracista e decolonial da nossa rede. Calidoscópio. Só um minuto, gente, que eu estou aqui tentando me... Bom, tá um pouquinho difícil para mim, mas tudo bem. Boa tarde, para mim é boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes, assim como Jaqueline destacou hoje, né, o dia 13, eu também gostaria de destacar o dia 13 como um dia importante de luta contra o racismo, mas também um dia para comemorar a construção de narrativas contra-hegemônica, advinda, sobretudo, dos movimentos sociais com relação à libertação do povo negro. Então, a substituição do 13 de maio pelo 20 de novembro é, sem dúvida, uma conquista histórica que tem que ser celebrada por todos nós, né? Salve Zumbi. Então, com essas palavras, eu começo agradecendo as professoras, pesquisadoras Joana Pedro, Carla Bessa, Mayra Kubik e Silvia Ferreira pela iniciativa, e muito agradecimento a Daílza Lopes, que esteve aí durante todas essas reuniões representando o coletivo Ângela Davis. Então, eu vejo uma importância histórica dessa articulação. Eu acho que, pensando no dia 13 de maio, eu também acho que é preciso repensar sobre reparações históricas do ponto de vista acadêmico. Eu acho que hoje é um dia também de pensar, não sei se porque que eu gosto tanto de 13, gente, o 13 está sempre na minha cabeça, então é um momento também para a gente pensar em reparações históricas no sentido de tirar, eu acho que a rede pode ter esse papel importante de retirar de certo silenciamento, de certa exclusão, daquilo que tem sido chamado de epistemicídio, que tem sido vítima as pessoas negras, ou que as pessoas negras têm sido silenciadas na academia. Então, desde o ponto de vista da reflexão crítica, mais até os corpos, eu acho que a rede pode ter esse potencial de fazer emergir uma articulação e uma conversa e um diálogo mais efetivo, como já demonstrado por outras colegas, né, nesse momento de crescimento da extrema-direita, de baixo investimento através de recursos humanos e financeiros nas universidades públicas e através, digamos, de uma precarização, sobretudo das políticas de cotas. Então, eu vejo esse momento como um momento também importante de lançamento da rede, mas sabendo que a rede vai precisar construir passos e dialogar e atravessar desafios que estão postos nesse diálogo entre nós. Então, é uma rede feminista, é uma rede de grupos de pesquisa sobre gênero, raça, interseccionalidade, sexualidade, antirracista, anticapitalista, e que a gente precisa assumir esse desafio de reparações, de reconstruções de diálogos e de silenciamentos. Então, eu vejo o espaço da rede como um espaço poderoso, mas sabendo que é poderoso no sentido de uma iniciativa pioneira, então, aquele momento de que precisamos dialogar. Reconheço, como as palavras que me antecederam, a questão do crescimento do feminismo, o feminismo negro em particular, porque muitas pessoas que são hoje feministas negras se conhecem e definiam como feministas. Então, ao mesmo tempo que tem um crescimento, tem uma pluralidade, mas também nós temos pontos de tensões que não podem ser colocados embaixo do tapete. Eu acho que esses pontos de tensões, a partir de perspectivas teóricas e uma ênfase na desigualdade racial, que eu acho que a rede precisa assumir isso como parte de sua construção e reflexão histórica,
quer dizer, nesse sentido, levar a perspectiva interseccional efetivamente a sério, a partir de um diálogo que não esconda as nossas diferenças, mas que caminhe na construção de uma descolonização de ferramentas que historicamente nos excluiu. Então, eu vejo o papel da rede como um papel importante em propiciar no trabalho desse diálogo entre organizações distintas, mas também vejo o papel da rede como um espaço de diálogo e interlocução com vistas a uma reparação histórica do silenciamento de pessoas negras na universidade. Então, é nesse ímpeto, né, sobretudo de mulheres negras, então é nesse ímpeto, nesse desejo de pensar a descolonização do conhecimento, de pensar a descolonização da bibliografia, de pensar a descolonização, a feminilização e o enegrecimento, como propõe Sueli Carneiro, né, de nossas bibliografias e referenciais, que eu acho que temos que estabelecer um diálogo reconhecendo processos históricos distintos, reconhecendo silenciamentos, e eu, pessoalmente, me coloco à disposição desse diálogo e da reconstrução de processos históricos e narrativas hegemônicas sobre o próprio feminismo. Então, eu acho que se a gente pensa sobre essas reconstruções, minha fala está sendo no sentido de pensar diferenças, então eu vejo positivamente a criação da rede, mas sei que a rede terá desafios, sobretudo com a inclusão de novos grupos de pesquisa que tematiza as questões das desigualdades raciais e de gênero e que trate o feminismo negro como uma ferramenta histórica e política importante. Então, eu vejo, por um lado, com muito entusiasmo a criação da rede, eu vejo com muita potência a criação da rede, mas vejo que a rede precisa ser esse espaço de diálogo. Não dá para ser construída uma rede em que a gente não discuta, não converse, não dialogue sobre as nossas diferenças, sobre esses silenciamentos que marcaram a nossa trajetória. Então, eu finalizo um pouco repensando e convidando a própria rede a pensar na narrativa do feminismo de um modo geral, na exclusão negra dessa narrativa. Então, acho que a rede tem uma tarefa de revisar isso, de repensar essas narrativas, e rejeitamos completamente a ideia de pensar a quarta onda e da inclusão do feminismo negro exatamente na quarta onda, quando é um feminismo digital. Então, exclui muitas das mulheres negras que têm atuado nas suas comunidades e sequer têm acesso à rede. Então, eu acho que pensar nessa ampliação, nesse diálogo, é também fazer um esforço de uma revisão teórica crítica. E eu acho que a rede pode ser esse espaço, deve ser esse espaço de uma consciência crítica, decolonial, feminista, antirracista, anticapitalista e decolonizadora. Então, precisamos construir bases efetivas de diálogos mais horizontais, diálogos efetivos entre todas nós. Então, salve a rede, salve o Zumbi, salve o Dia 13, salve todos os 13. Muito obrigada, professora Ângela, pelas colocações, pelos desafios que salientou, né, a rede, e que estão colocados aí desde as primeiras reuniões da rede, né, e esses desafios entre nós, que fazemos parte da rede como pesquisadoras, e os desafios que se colocam também na interlocução com os movimentos sociais, né, e outras agentes da vida comum, da vida coletiva, né? Eu acho que isso a professora Ângela trouxe também. Agradeço, então, as falas da professora Carla, professora Jaqueline, professora Ângela, e chamo, então, a professora Dailza Araújo. Seguindo com a continuidade, né, da nossa live de lançamento da Rede Calendoscópio, nossa rede também é formada por grupos de trabalho, e hoje gostaria de chamar cada professora, cada pessoa que está representando esses grupos, para falar um pouco sobre os objetivos e a função deles dentro da rede, e vamos começar pelo GT de Infraestrutura, com a professora Magdi Porto, da UFAC e do LabFem, que vai fazer sua fala sobre o GT. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui representando o GT de Infraestrutura para falar para vocês sobre o critério para filiação. A exigência é que se tenha atuação em pesquisa ou extensão né, com questões de gênero, feminismos, transfeminismos, mulheres, sexualidades dissidentes, da cis-heterossexualidade, articulado com o antirracismo e com a perspectiva decolonial.
Essa experiência vai ser comprovada através de currículo Lattes, ou, caso a pessoa não tenha, de um currículo ou portfólio. O modo de filiação na rede Caleidoscópio se dará a partir do preenchimento de uma ficha de inscrição, que é uma ficha que pode ser institucional ou pessoal. Com relação à organização da rede, existem várias propostas para a organização da arrecadação de recursos que se faz necessário para poder efetivar esse tipo de organização, e a estrutura, né, que está sendo pensada é uma comissão executiva, né, que já está constituída, e que serão criadas comissões, né, comissões de redação, comunicação, financeira, acervo, estratégia acadêmica, articulação de movimentos sociais e de pesquisa e relações internacionais. A coordenação executiva e demais coordenações será formada por pessoas de diferentes lugares do país, levando em conta a diversidade de raça, identidade de gênero e sexualidade. Obrigada pela atenção e aguardo vocês. Agradecemos. Em seguida, gostaríamos de chamar a professora Larissa Pelúcio para falar do GT de comunicação. Oi, boa noite a todas as pessoas presentes aqui, com quem eu tenho a honra de compartilhar esse espaço digital, a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento e que eu espero que vejam também a repercussão aí dessa nossa live de lançamento, que começou com aquelas trupicadas de quem está acostumado já, né, depois de 2 anos trabalhando nesse esquema, sabe que faz super parte. Eu quero dizer que é uma grande honra estar acompanhando essa mesa junto com mulheres que constroem essa luta feminista, antirracista, os estudos de gênero e sexualidade há décadas aqui no Brasil. E eu quero também dizer que eu represento uma equipe incrível que compõe esse GT de comunicação da Rede Caleidoscópio. A Carla Bessa, que arrasou, ela se desdobrou para viabilizar esse lançamento. A Tina, que é a Dolores, nossa mestre de cerimônia. Ana Uziel, cuidadosa, super boa revisora, parceira muito suave. A Dai, que está aqui também fazendo as honras, né, como mestre de cerimônia, sempre atenta às nossas trocas de mensagem. E o super colaborativo Júpiter, nosso parceiro querido, designer que nos brindou com essa identidade visual, que ele segue desenvolvendo, trabalhando para entregar um material ainda mais profissional para a gente, né, um manual coisa de design mesmo. Então, grande parceiro, trabalho que ele está fazendo voluntariamente e que ele pretende transformar no TCC dele. Então, essa logo do Caleidoscópio e o próprio nome da rede, eu acho que sintetiza muito o que a gente busca, né, desenvolver com essa tessitura de ações que são coordenadas, são combativas, formando um corpo plural para lutar nesse momento que todo mundo que já falou, mencionou, um momento marcado por iniquidades de gênero, raça, classe, regionais, etárias, que se já existiu historicamente, elas se agudizam nesse momento. Nós pensamos também em muitos nomes que pudessem traduzir esse programa político em imagens, em cores, e a gente ficou com o Caleidoscópio. A Joana já mencionou, né, que por aqui passaram outros nomes, Alecrim. A gente gostou muito de Alecrim no começo, né, era uma proposta, porque ele tem roxo e verde, ele remete o roxo à cor do feminismo, o verde à onda de las hermanas argentinas, com seus pañuelos, né, que tingiram as ruas de Nuestra América, né, com uma força política de corpos que podem gestar, mas que querem o direito inegociável de fazê-lo se e só quando desejarem. Alecrim também é essa erva de cura que tem o poder da sabedoria ancestral, como das pretas velhas e dos pretos velhos da Umbanda, das benzedeiras do nosso catolicismo caboclo. É aromático, né, como são os nossos encontros em volta das comidas feitas muitas vezes com poucos recursos e com muita criatividade. Nós escolhemos, então, o Caleidoscópio. Na nossa língua, ele se tornou a Caleidoscópio, porque é rede.
A ideia é conectar pontos, formando pontes para diálogos plurivocais, ruidosos, mas também para a gente abrir a escuta atenta e respeitosa. A Caleidoscópio tem um apelo do movimento, né? O caleidoscópio também, da transformação, porque nós somos partes, esses núcleos, grupos de pesquisas, as instituições que aqui estão e as que ainda vão chegar, né? Mas a gente vai se juntando e formando nessa esfera muitas mandalas, e a gente fica muito bonitos juntos, né? Com nossas cores múltiplas. E aí também o que nós queremos fazer nessa circularidade, né, do caleidoscópio, como GT de comunicação, é articular diálogo com outras redes, estimular o debate entre nós também, né, e romper essas câmaras de eco ou bolhas, né, que como se fala mais comumente, inclusive as que a gente acaba reverberando e deixando de escutar outras versões, outras histórias, outras trajetórias. A ideia é também fomentar a comunicação de forma horizontalizada, construindo uma política de comunicação que seja sensível, responsável, ética. E como todo mundo que já passou por aqui disse, esse é um momento que nossos campos de produção acadêmicas estão sendo muito atacados, né? Quando esse patriarcado fundamentalista insiste em retroceder, minando a produção científica como se ela fosse feita de perversas manipulações e não fruto de árduo e minucioso trabalho sério, ético, né? Um trabalho tão delicado também como montar um caleidoscópio, né? Uma comunicação que a gente quer fazer de forma engajada, novamente ética, acessível e fundamentada para que a gente possa construir outros discursos. E nesse ano decisivo é fundamental que a gente esteja aqui juntas, articuladas, em rede, unidas, em produções e lutas feministas, transfeministas, antirracistas, decoloniais e interdisciplinares. Que a gente sempre seja muitas e diversas. Obrigada. Agradecemos, professora Larissa, e convidamos a professora Marlise Matos, que é do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, e do CIFIG, que é o Centro de Interesse Feminista de Gênero, ambos da UFMG. Boa noite, gente. Que alegria, não é? Que bom. Podemos aí, né, numa noite 13, sexta-feira, né, com as nossas vassouras, estamos aqui construindo esse processo tão fundamental, tão importante, ainda nesse momento, né, de rearticulação do feminismo acadêmico no Brasil. É uma alegria mesmo compartilhar essa noite com vocês e essa mesa. Quero nomear minhas colegas de acervo, a professora Joana Maria Pedro, que está aqui com a gente, a Lucilene, que não está hoje aqui morando, mas que também pertence e fez parte desse GT, a Carol, a Day Araújo, né? Essas aí foram as colegas com as quais a gente conversou, né, para pensar, né, o que seria a nossa memória institucional, né? Porque é muito importante lembrar, né, gente, que uma das piores formas de oprimir é esquecer, né? E a gente não pode nem deve, né, cair nesse engodo, né, nessa armadilha. Nós precisamos lembrar, né, dos passos que nos antecederam, né? E aí lembrar que o NEM, né, da PUC-Rio, em 1980, foi criado como o primeiro núcleo acadêmico, né, de pesquisa sobre gênero, nem era gênero, como boa parte daqueles que nasceram logo na sequência. O NEIM, como diz Maíra, né, em 82, e o NENGE na USP, o NEPEM, que tenho a honra hoje de estar à frente na coordenação da UFMG, e aí uma sucessão, né, de núcleos que são muito importantes e que alguns estão aí, né, na resistência, né, dentro das nossas universidades, produzindo conhecimento, produzindo, né, ensino, atividades de extensão, pesquisas que têm oxigenado, né, o trabalho acadêmico universitário nesse país. Eu quero, antes de encerrar, lembrar também, porque eu tenho a honra e tive a honra de estar à frente por dois momentos, a coordenação da Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas,
que com certeza, como já disseram outras colegas aqui, é uma inspiração para esse momento, né, mais contemporâneo de rearticulação. A Rede FEM foi criada em 94, num encontro na Universidade Federal Fluminense, lá no campus do Graguatá. Eu tinha acabado de entrar no meu doutorado e fui, né, tive a honra de estar lá naquele momento, fui relatora desse encontro e estive, né, envolvida com a possibilidade da criação dessa rede, então, desde o seu primeiro momento, né. A Rede FEM realizou, nos seus 14 anos de existência, porque a rede ela continuou operando, né, funcionando, realizando encontros bianuais de 94 até o ano de 2007, e ela se extinguiu, né, depois em 2008, mas nós tivemos encontros memoráveis, né, GTs memoráveis, encontros que eram esses, assim, de muitos abraços, de muito afeto compartilhado, muito além das trocas só puramente, né, de conhecimento e acadêmicas. Então, 94, 98, 2001, 2003, 2005, 2007 foram encontros fundamentais, né, onde a rede se organizava nacionalmente. A gente sabe que temos também a rede Norte-Nordeste de Estudos e Pesquisas Feministas, que é a REDOR. A gente precisa lembrar, né, fazer fundamentalmente esse exercício de constituir um acervo e uma memória sobre todas essas experiências que nos precedem, porque a partir dessas estruturas e dessas experiências que a gente vai poder finalmente rearticular as nossas forças, trazendo questões impensáveis naqueles momentos que estávamos quando criamos, né, essas primeiras iniciativas. Então, hoje, a agenda transfeminista, a agenda do feminismo antirracista, do feminismo decolonial é absolutamente pulsante, né? Uma potência no nosso meio, né? Na nossa agenda de construção de conhecimento e de pesquisa. Então, com muita alegria, com muita honra, eu saúdo a rearticulação da Rede Caleidoscópio, desejo a ela uma vida muito longa, que a gente possa também, assim como em outros momentos já fizemos, ter a oportunidade de fazer parcerias, de estabelecer contatos, de fazer trocas, né, e fazermos uma muralha de resistência a esse neofascismo que está aí, né, que todos os dias bate a nossa porta, e que nós, com a nossa coragem, a nossa força e a nossa resiliência, vamos continuar resistindo e produzindo um conhecimento acadêmico universitário de alta qualidade, como o Brasil é responsável por fazer em todo o mundo. Gente, muito obrigada, vida longa à Rede Caleidoscópio Feminista. Obrigada, professora Marlise. Em seguida, convidamos a professora Silvia Lúcia, que é do PPGNI, da UFBA, para falar sobre o GT de internacionalização. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, a todos os internautas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nosso GT, chamado de internacionalização, ele, na verdade, é um GT de estratégias acadêmicas, de pesquisa e de relações internacionais, né? Como todas as minhas colegas aí já falaram dessa rede maravilhosa que estamos acabando de criar, Caleidoscópio, nós não poderíamos pensar nessa amplitude do conhecimento e das propostas que estamos fazendo se a gente pensasse apenas no nosso próprio umbigo, de ficar aqui no Brasil. Então, a gente pensa que esse GT deve ser articulado ao conhecimento, à interação e articulação com outras redes feministas de estudos e pesquisas da América Latina, da África, da Europa e da América do Norte. E, para isso tudo, nós temos um grupo que está compondo esse GT. Eu, Silvia Lúcia Ferreira, coordenadora do GEM, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres, Gênero, Saúde e Enfermagem, da Escola de Enfermagem da UFBA, e também vice-coordenadora do NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Temos a querida Dailza, que agora está aqui nos guiando nessa segunda parte, Dailza Araújo Lopes, é do grupo de pesquisa Ativistas do coletivo Angela Davis, da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Lucilene Morandi, que é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Economia.
e Suame Rafael Soares, que é professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher, Simone de Beauvoir, o NEM. Então, como eu já falei, assim, são amplos os objetivos desse GT, né, que é o de internacionalização das relações internacionais, para ampliar essas possibilidades, e a gente já traçou algumas estratégias, né, que é estruturar o nosso coletivo como um centro que congrega pesquisadores sobre relações de gênero, nas diversas áreas de estudos e pesquisa, considerando os entrecruzamentos de gênero, de raça, de classe, de territórios, sexualidades e idades de forma interdisciplinar. Convidar autoras e pesquisadoras com as quais temos contato, como pesquisadoras adjuntas, ampliando o alcance da rede para outros países da América Latina, da África, da Europa e da América do Norte. Convidar pesquisadoras para palestras ou minicursos estruturados no âmbito do nosso coletivo, o centro, a ser criado promovendo seminários e eventos de divulgação e fomenta a pesquisa nas áreas abrangidas pela rede. Incluir pesquisadoras externas nos projetos de pesquisas que concorrem ou não à Bolsa no Brasil. E buscar oportunidades de bolsa de pesquisa e participar em editais internacionais, uma vez que com um grupo maior e mais diversificado, aumenta a chance de formar projetos bem estruturados e mais competitivos. Nós temos várias outras propostas, né, que nós vamos, claro, estamos em processo de elaboração e esperamos que tenhamos a colaboração dos outros núcleos, né, que agora também vão se incorporar a essa rede. Muito obrigada, Daílza, passo para ti. Agradecemos a sua fala, professora Silvia Lúcia. Gostaria de agradecer, também passar a fala para a professora Dolores Galindo, e agradecer a todas as pessoas aqui representadas nos GTs e desejar vida longa à rede de Calendoscópio. Muito obrigada, professora Daílza. Agradeço, então, reforçando as palavras da professora, a participação de todas as pessoas que estiveram aqui conosco durante a transmissão, a todos os grupos de pesquisa, todas as associações científicas que se fizeram presentes e aquelas que colaboraram conosco. Eu peço, então, a presença de todos aqui. Não sei se é possível transmitir no YouTube agora, mudar a modalidade e transmitir para que todas as pessoas possam ver esta calendoscópio que formamos com nossos rostos, as nossas rostos aqui, que diz muito, né, do nosso trabalho. A nossa rede, ela abre hoje, né, e ela vem de um processo de reuniões regulares. Essas reuniões estão aí, elas vão acontecer para os núcleos e grupos de pesquisa que se inscreverem, então aguardamos essas inscrições, o contato, a colaboração, e convidamos, né, para as próximas atividades da rede. Se possível, Hugo, projetar os 2 vídeos, né, ao finalzinho aqui, a guisa de encerramento, agradeceria, não sei se é possível sem travar. Se não, o link já foi disponibilizado no chat. Dolores, a gente disponibilizou o link, mas a gente ia tentar, talvez, passar o que foi feito, o clipe do encontro. Mas a Ana tem uma coisa para dizer antes disso, né, Ana? E aí a gente vai tentar. Agora, o problema é que a gente queria que vocês que também estão aqui vissem o vídeo, e está meio complicado, a gente teria que ir para o YouTube para ver, né? Mas, enfim. Seria interessante se a gente puder colocar, então, os 2, né, vídeos em sequência, sem interrupção, né? Tá, vamos ver o que o Hugo consegue. Vou aproveitar, então, para agradecer muito, Hugo, a disponibilidade aí de transmitir para a gente, com todas as dificuldades que a gente enfrenta nesse mundo agora virtual e presencial ao mesmo tempo. Muito obrigada, Hugo, foi fundamental.
começando a falar como uma das coordenadoras deste encontro. Lembrar que nós estamos fazendo este evento com as nossas possibilidades, nós estamos contando com a colaboração voluntária do NEIM, da PAGU, do IEG. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. Dou a todas, todos, todas as boas-vindas. E esse avanço, né, que a gente viu dentro da universidade, eu acho que, evidentemente, o que a gente tem vivido agora é uma reação a ele, né? Então, isso, para quem está dentro do nosso campo de estudos, né, a eleição do Jair Bolsonaro não foi uma surpresa, né? A gente via isso num crescente, desde do Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, da retirada de gênero no Plano Nacional de Educação, quando o golpe chegou. Em relação ao NEIM, posso dizer que são 38 anos de existência, o que nos coloca hoje como núcleo de estudos feministas em funcionamento mais antigo do país. Para mim, gênero, raça, sexualidade, né, o debate étnico-racial, eles não estão na chave, né, da cultura. Eles estão centralmente consolidados no campo do avanço ou do retrocesso democrático, né, do modelo de democracia que se pretende, né, ou se pretendeu em algum momento nessa modernidade, mesmo nessa modernidade tardia, pretendeu construir. Né? Que nós, nessa interface, né, mulheres, gênero e sexualidades, nós, há muito tempo, somos o país que mais pesquisa, que mais produz conhecimento nessa interface no mundo. Então, quer dizer que a raça sempre foi um tema importante, embora as abordagens raciais tivessem um propósito outro, que era aquele de branquear, que era aquele de diluir a cor na sociedade brasileira. Tem sido a minha trajetória feminista, né, nesse plano transnacional, e nos últimos anos eu tenho estado obsessivamente dedicada a rastrear e destrinchar isso que eu apelidei como sendo as hidras antigênicas. Formas também de pensar o nosso fazer acadêmico, reproduzir, tutorar. Como que a gente reage? Eu tenho esperança. É como se a gente estivesse vivendo agora a reação a essas conquistas, que foram se avolumando. E por quê? Digamos assim, o capitalismo que está florescente não pode conviver com maior liberalidade de costumes. A comissão também é utilizada esse relato para poder tocar o trabalho que aqui a gente está encaminhando. Nós aprovamos, neste encontro, nós aprovamos a criação de uma rede. E que pode ser usado para futuras comunicações. Eu acho que a gente também vai fazer uma razoada, inclusive com as maravilhosas sugestões que os grupos deram do que essa rede tem que fazer. Então, eu acho que, na verdade, a gente ainda vai ter que formar novas comissões para a atuação dessa rede, para os próximos movimentos dela, né? Como a Larissa sugeriu, as atividades de comunicação, de montar uma página, de estruturar, de organizar. Então, assim, acho que a gente ainda vai ter que se comunicar muito até construir, de fato, a dinamicidade dessa rede para ela acontecer. Obrigada, foi uma surpresa. Agradeço muitíssimo a equipe do PAGU pela realização deste vídeo, não é? Deste presente. O roteiro aqui da nossa colega Carla. Nós, então,
nos despedimos, né, nessa noite 13 de lançamento da nossa rede, e eu passo a palavra, ver se alguém deseja dizer algo mais. Talvez Regina. Regina, quer dizer um tchau? Boa noite, queridas. Só dizer que é um prazer para a Associação Brasileira de Antropologia presenciar esse momento do lançamento dessa rede, e contem conosco. Vida longa, a Rede Caleidoscópio. Vida longa! Galera, nós vamos, pelo Instagram, divulgar o nosso e-mail para contato. Se tiverem dúvida, façam perguntas. Enfim, abrimos a comunicação. Tá aí. É isso. Até mais. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Foi excelente. Obrigada a todas que vieram. Foi lindo. Axé. Shalom, namastê, luz.